A costa californiana ergueu-se 6 pés numa só madrugada, deixando os especialistas boquiabertos com o abismo secreto que acabaram de achar. Afinal, o evento que atingiu centenas de milhas litorâneas simplesmente rasga qualquer regra geológica existente. E dá a entender que tem algo esvaziando a Califórnia por baixo de propósito. Imagina só, praias que ontem tocavam a água, hoje estão 6 pés acima das marés. Portos completamente secos e criaturas marinhas sufocando naquele que era o antigo leito do mar. Esqueça a erosão ou qualquer mudança natural da maré. O próprio chão está subindo como se fosse um elevador gigante. Foi um salto tão repentino que o recuo da água alagou piscinas naturais para trás. Só que o verdadeiro pesadelo dos geólogos é o seguinte: radares superprofundos flagraram um buraco geométrico colossal. Uma câmara do tamanho de vários quarteirões surgiu debaixo do litoral bem na hora que o chão começou a subir. Esse espaço não tem nada de natural. Seus contornos são perfeitos, quase artificial e cheia de uma substância que bate de frente com qualquer material conhecido. E o pior de tudo, buracos idênticos começaram a pipocar nas falhas tectônicas pelo estado inteiro, fazendo a superfície estufar e ir parar nas alturas. Equipamentos de rastreio com precisão milimétrica estão entregando dados que beiram o absurdo. Uma elevação vertical que demoraria milênios, espremida numa única madrugada. Será que estamos diante de um fenômeno bizarro da natureza? Ou será que alguém está cavando a Califórnia por baixo, de caso pensado? Será que a região inteira está prestes a desmoronar, sendo engolida por essas câmaras secretas ao longo de toda a costa? Geralmente, essas mudanças são calculadas em frações de polegada. O solo leva décadas para subir ou descer uns parcos milímetros anuais. Uma lentidão tão extrema que só pesquisadores com sensores de ponta conseguem captar. As placas do Pacífico e da América do Norte vivem raspando uma na outra nas profundezas do estado, acumulando uma tensão bizarra em rachaduras famosas como a de San Andreas e a falha de Cascadia. Lá no norte, o limite de Cascadia vai do Cabo Mendocino até a ilha de Vancouver, no ponto onde a placa oceânica mergulha sob o continente. Essa estrutura tem poder de sobra para soltar tremores colossais, mas ainda assim, os estragos quase nunca chegam aos pés do que rolou agora, pelo menos em grande parte da nossa história documentada. Esse inchaço tectônico costeiro na Califórnia sempre rolou em ritmo de tartaruga. As serras locais levaram milhões de anos para escalar, com um ganho anual que mal bate a espessura da sua unha. Em áreas tipo Santa Bárbara ou Crescent City, os satélites vigiam o piso, se erguendo num ritmo preguiçoso de 1 a 3 milímetros anuais, um avanço tão arrastado que 100 anos não rendem 4 polegadas. Isso engloba até os casos extremos, como o sismo japonês de Tohoku em 2011, que empurrou trechos de praia para cima, em quase 5 pés, só que em questão de horas e num espaço super restrito. Na Califórnia, a galera da ciência espera justamente o inverso para o próximo supertremor de Cascadia, quedas bruscas em vez de elevações. As projeções mostram que um abalo de magnitude 9 afundaria a região norte em até 6 pés em minutinhos, afogando bairros inteiros e varrendo faixas de areia que estavam intactas há gerações. Doutora Marin Govortin, a chefe da geologia local, gastou anos se preparando para aquele dia tenso em que o solo fosse despencar do nada. Ela vive citando aquelas florestas fantasmas assombrosas lá no noroeste do Pacífico. Florestas fantasmas marcando onde o chão cedeu e o oceano engoliu tudo há séculos. Ela mandou a real. A gente se preparou para o litoral afundar com tremores, não decolar. Se o terreno realmente subiu 6 pés de uma vez, isso quebra qualquer simulação nossa. As leis da natureza simplesmente não deixam uma parada dessas rolar. Atividade vulcânica até ergue o solo, mas papo de polegadas por ano e perto de magma. O famoso rebote isostático, quando a crosta terrestre dá aquela estufada. Após perder o peso do gelo ou água, é rolê de séculos, nunca de horas. Até mesmo a nossa intervenção mais bruta, tipo extrair petróleo ou injetar água, mexe o relevo em míseros centímetros, jamais na casa dos pés, e muito menos abrangendo centenas de milhas de cara. A costa é puro teste de paciência. Ela se rende ao ritmo lento das placas tectônicas e à pressão das marés, além do puxo da gravidade, quase nunca cedendo mais que um palmo numa vida inteira. É exatamente por isso que engolir esse salto repentino de 6 pés está sendo osso. O bagulho não é só inédito, é um verdadeiro absurdo frente às regras que os geólogos seguem cegamente há gerações. Aqueles equipamentos supersensíveis estão acusando um pulo que levaria milhares de anos para rolar.
O abismo entre o esperado e o que rolou de fato é uma parada muito bizarra. É uma marretada direto nas fundações de tudo que sabemos sobre a Terra. O Dr. Marin Gavortin ficou vidrado nas telas quando as primeiras leituras espaciais pipocaram. De Mendocino a Santa Bárbara, cada base registrou a mesma anomalia: 6 pés para cima. Zero inclinação, sem aviso prévio. Só um solavanco vertical absurdo e seco. Os dados eram surreais demais para a galera engolir sem dar uma bela questionada. O protocolo exigia um pente fino brutal no sistema. O esquadrão pegou os registros em estado bruto, filtrou em servidores isolados e varreu os históricos das antenas, caçando qualquer bug ou atraso. Todos os testes davam na mesma: linha plana e, do nada, um pico gigante, exatamente 12h04 da madrugada. Sem tretas climáticas, zero tempestades solares ou arquivos corrompidos. O sinal estava absurdamente nítido. O próximo passo foi apelar para os radares de imagem via satélite, aquela tecnologia feita para vigiar falhas geológicas lentonas ou vulcões engordando. Agora escancarava uma mancha sinistra de anéis super apertados invadindo a orla. Cada rastro daquele dedurava meros centímetros de deslocamento, mas o desenho estava tão espremido que os códigos de leitura sofreram para decifrar a parada. Na hora que traduziram esse mapa para deslocamento de altitude, bateu certinho com os sensores. Uma elevação bizarra de 6 pés, cortando centenas de milhas. A galera rodou o pente fino de novo, trocando satélite, máquina e os ângulos da órbita. O resultado se manteve intocável, consistência pura. Os radares marítimos lá de Crescent City, Monterey e Port Hueneme comprovaram a loucura de outro ângulo. O nível da água despencou quase 6 pés de uma vez só, batendo com a costa. Todo esse maquinário tinha passado por revisão pesada semanas atrás. Vasculharam históricos, descartaram troca de sensores e reavaliaram todas as referências cruzadas. Nenhuma falha sequer. A queda era brutalmente real e estava por toda parte. Para descartar qualquer chance de ser só uma maré bizarra na região, o time cruzou a altimetria do espaço com as boias marítimas. O oceano continuava o mesmo. Somente a massa terrestre tinha se deslocado, numa sincronia sinistra com os postos no continente e no mar. Dali para frente, a checagem cruzada virou uma obsessão implacável. Cruzaram tudo: GNSS, radares INSAR, medidores de maré, boias e altímetros, investigando de toda forma imaginável. Todo o equipamento tem suas falhas, mas nenhum justificaria uma anomalia abrupta de 6 pés. O bagulho pipocou ao mesmo tempo em sistemas que nem conexão tinham. Margens de erro milimétricas jamais explicariam uma anomalia tão monstruosa e exata. O caderno do Dr. Gavortin virou um diário puro de negação. Uma dúzia de revisões isoladas provou que a culpa não era do sistema. Pane física? Zero. Nem apagões, nem desvios aleatórios nas máquinas. Anomalias climáticas também rodaram. A leitura era cravada demais. Era uma linha impecável, blindada contra variáveis externas. Ao nascer do Sol, os fatos falavam sozinhos. A tecnologia mais insana do planeta confirmou. O litoral da Califórnia subiu 6 pés. A matemática da parada não dava margem para debate. O próximo passo era na cara: largar o laboratório e bater de frente com o estrago real. O esquadrão tático de Marin Gavortin pisou lá ao amanhecer. Eles vieram arrastando medidores de gravidade e sismógrafos por aquela nova praia suspensa. Qualquer bip dos sensores acusava uma bizarrice absurda enterrada na nova costa. O pente fino da gravidade revelou um poço sinistro, do exato tamanho de um quarteirão. Uma queda de densidade tão irreal que rocha nenhuma da natureza explicaria. O formato do trecho era pura geometria, nada a ver com cavernas sinuosas normais. Era um design forrado de retas cravadas e quinas perfeitas. Dava a impressão de que alguém esculpiu um galpão milimétrico nas profundezas da praia. A galera espalhou os cabos e mandou ondas de choque, caçando qualquer eco subterrâneo. O rebote do som desenhou nitidamente um salão gigantesco e vazio, quase no formato de um bloco, com paredões que ricocheteavam o impacto. O eco entregava uma lisura que parecia metal fundido de propósito. O oco corria por centenas de metros, com o teto colado na crosta recém-erguida. Nada de desabamento ou trinca. Só um vácuo colossal onde devia existir terra firme. Os pesquisadores, calejados de caçar falhas geológicas por anos, começaram a fritar. A cabeça da equipe simplesmente não conseguia digerir o que as telas cuspiam. Teve geofísico soltando que a imagem lembrava um túnel de metrô, não uma gruta. Aquilo ali de baixo não deveria existir. Logo as perfuratrizes chegaram, rasgando o chão com cuidado cirúrgico na beirada da estrutura. As primeiras lascas saíram brilhando feito metal,
soltando cristais bizarros que derretiam no sol. Na base móvel, a equipe jogou os cacos direto nas máquinas de isótopos. O baque do laudo imediato paralisou todo mundo na tenda. O traço do oxigênio batia de frente com toda a ciência conhecida na Terra. A mistura de magnésio e ferro quebrou com gosto todas as tabelas químicas. Testar qualquer radiação de estrôncio a neodímio só provava que aquilo era forasteiro na nossa geologia. Eles tentaram cruzar com catálogos de meteoritos, mas nem os detritos espaciais serviram de base. O boato se espalhou pelo acampamento como um incêndio. Aquele espaço não era só um buraco, mas um cofre revestido de blindagem inexplicável. Quanto mais a broca entrava na carcaça, mais as amostras cravavam a mesma insanidade. Um muro sintético colossal, forrado de um composto extraterrestre que não era rocha nem ferro. O tom nos relatórios do time começou a feder a pânico puro. O vácuo gravitacional, o rebote sismológico e as pedras malucas cantavam a mesma bola. Um monumento alienígena artificial ancorou sob a Califórnia, usando o solo inteiro como seu próprio elevador. O enigma principal já não era apenas entender a elevação repentina do solo. A verdadeira questão agora era quem ou o que ergueu a câmara que causou tudo isso. Naquela noite em que o litoral se ergueu, bairros inteiros despertaram numa realidade completamente alienígena. Lá em Eureka, o capitão dos portos, Tom Rivas, encarava o horizonte no cais ao raiar do dia. Seu olhar estava fixo nas dezenas de traineiras agonizando no meio do lamaçal. A tábua indicava maré cheia. Só que o mar recuou quase 2 metros abaixo do pier mais fundo. Com a garganta apertada, ele pegou o rádio e avisou a frota de que ninguém sairia do lugar. Estava tudo encalhado. A pesca do caranguejo, que começaria em 3 dias, morreu antes mesmo de nascer. Pescadores que hipotecaram as próprias casas para comprar equipamentos viram seu ganha-pão evaporar num piscar de olhos. Aquelas voltas navegáveis que antes abraçavam as embarcações viraram valas completamente secas. O nível da água baixou tanto que nem um barquinho de papel conseguiria boiar ali. Mais ao sul, em Morro Bay, os donos de quiosques abriam seus negócios pela manhã. O que os recebeu foi um cheiro insuportável de algas apodrecendo e peixes mortos ao sol. O calçadão, sempre lotado de turistas e vizinhos, transformou-se num barranco sem vida sobre o fundo do mar exposto e detonado. As mesas com aquela vista privilegiada das ondas no fim de tarde agora encaravam um cenário apocalíptico. Um verdadeiro deserto de areia esturricada e peixes se debatendo por oxigênio. A Maria Lopes, de uma família que comandava o mesmo quiosque de peixes há 2 gerações, desabafou que a fonte de renda deles havia sumido. Nas palavras dela, o mar era o sangue da família, e do nada, ele simplesmente desapareceu. A galera da administração portuária correu contra o tempo para calcular o tamanho do prejuízo. As seguradoras não paravam de receber ligações em pânico sobre mercadorias perdidas e 1 ano de trabalho no lixo. Especialistas em engenharia costeira deram um alerta de que os moles e pieres não foram feitos para flutuar quase 2 metros no ar. Gabinetes de crise pipocaram nas prefeituras de toda a costa, ligando Crescent City até Santa Bárbara. O problema é que ninguém tinha um plano de ação para uma catástrofe tão bizarra. A verba de emergência do governo estadual já estava no osso por causa das queimadas e da seca implacável. E agora teriam que bancar bilhões em indenizações para marinas e portos que viraram enfeite de uma hora para outra. Rodinhas de pescadores com as galochas atoladas na lama discutiam se valia a pena tirar os cascos dali e guardar em galpões. A outra opção era ficar esperando por explicações que nunca chegariam. O Tom Rivas sempre foi o cara que mantinha a cabeça fria na hora do caos. Ele confessou que durante os 30 anos em que batia ponto naquele cais, nunca tinha presenciado tamanho absurdo. A gente já lidou com tsunamis, tempestades bravas e manchas de óleo. Mas isso é inédito. O oceano simplesmente deu as costas para nós. Com o sol já a pino, a ficha final caiu pesada. O formato do litoral foi alterado de um jeito que obra nenhuma conseguiria reverter. Aquela faixa de transição suave entre a praia e o oceano tinha virado um abismo absurdo. E a galera que tirava seu sustento dali acabou presa do lado errado da margem. Para esse povo que moldou toda a rotina em função do sobe e desce das marés, o rombo não foi só financeiro. Foi como ter o tapete puxado da única vida que conheciam. Já nos escritórios do governo, o clima era de puro nervosismo e caos. Lá pelo meio-dia, o Centro de Controle de Desastres da Califórnia não parava de atender os telefones. Os órgãos federais caíam matando, e cada um exigia uma providência completamente diferente.
A equipe do governador batia na tecla de jogar limpo com a população. O medo deles era que esconder o jogo só iria tacar mais lenha na fogueira do pânico e nas teorias da conspiração. Por outro lado, os figurões da FEMA e da Segurança Interna batiam o pé para liberar a informação aos poucos. Eles se escoravam em leis de segurança nacional que serviam para abafar qualquer risco envolvendo infraestrutura essencial do país. Nos bastidores confidenciais lá da sede da FEMA, o memorando rodava de mão em mão. O documento traçava uma estratégia cirúrgica para vazar os fatos em conta-gotas. O primeiro passo era admitir apenas que houve um leve tremor anormal no solo. Mais tarde, os relatórios técnicos só seriam liberados após varreduras rigorosas. A justificativa foi jogada na lata. Se o povão descobrisse aquela cratera geométrica gigante embaixo da costa, o pânico ia quebrar a economia e causar uma fuga em massa. O governo federal montou um bloqueio brutal nas principais áreas do litoral. Barreiras da Guarda Nacional e lanchas da Guarda Costeira enxotavam sem dó tanto a imprensa quanto os moradores. As autoridades locais ficaram espumando de raiva com essa censura. Tinha quem defendesse abrir o jogo logo de cara, enquanto outros morriam de medo da bomba estourar de surpresa. Nos bastidores, os boatos de vazamento já começavam a ferver. Pesquisadores com acordo de confidencialidade não sabiam se engoliam a mordaça ou se jogavam a verdade no ventilador antes que outro buraco surgisse. A cada hora que passava, o clima de guerra fria entre os estados e o governo federal ficava pior. Enquanto isso, a orla continuava ali, suspensa misteriosamente sobre a água. Poucas horas depois do achado, as teorias da conspiração já tinham ganhado vida própria. 4 hipóteses começaram a rodar nas rodinhas, uma mais absurda que a outra. A primeira, queridinha da velha guarda da geologia, apostava num fenômeno tectônico bizarro, tipo uma falha geológica escondida, que teria se movido de um jeito inédito, ou uma explosão de fluidos subterrâneos que empurrou a Terra toda para cima. Mas aquela simetria perfeita do fosso deixava os especialistas com a pulga atrás da orelha. A segunda galera já culpava a engenharia secreta, falando em túneis clandestinos ou obras subterrâneas que deram ruim. Tinha gente jurando de pé junto que os militares já cavavam aquele litoral há anos, e que agora a gambiarra inteira tinha desmoronado. Outros já cantavam a bola de um teste de armamento pesado do exército totalmente acobertado, ou um experimento furado de controle sísmico, que deixou essa fenda como brinde. Já a quarta teoria, a mais sinistra de todas, veio de fora da bolha científica. Essa galera batia na tecla de que o material e o formato do buraco não eram coisa desse mundo. Seria uma estrutura artificial montada sem nenhum dedo humano. Cada lado tinha seus fãs e haters, mas ninguém conseguia encaixar todas as peças do quebra-cabeça. E o bagulho só ficou mais louco quando outros fósseis começaram a pipocar, com cada um deles zoando ainda mais as leis básicas da geologia. Toda teoria nova trazia um caminhão de dúvidas no lugar de respostas, alimentando uma paranoia generalizada que ninguém conseguia afastar. A barreira de sigilo não aguentou o tranco. Menos de 36 horas após montarem as barricadas de segurança, um videozinho todo tremido caiu na rede e viralizou entre pesquisadores e jornalistas. O arquivo não tinha dados ocultos, nem registro de data. Só a voz de alguém em pânico cochichando com aquele barulho pesado das perfuradoras ao fundo. A lente mostrava um salão escavado com um nível de precisão absurdo. Paredes lisas como espelhos, quinas afiadas a laser e um chão que soltava um brilho azulado de dar calafrios. Cada pedacinho ali rebatia luz igualzinha a um metal super polido. Só que aquele material não batia com nenhuma liga metálica ou rocha catalogada no RDK. Ao fundo, outra pessoa implorava: "Não para de gravar, eles estão chegando." Em questão de horas, a gravação caiu no colo de um senador estadual, que armou logo uma assembleia de urgência. O vídeo rolou num telão blindado enquanto os figurões do governo assistiam em choque e calados. Aquela fenda, maior que um quarteirão inteiro, gritava que tinha sido projetada e não criada pela natureza. Um dos chefões já meteu o pé na porta, querendo saber quem autorizou aquelas máquinas. Outro questionou se era algum projeto militar que tinha saído de controle. Ninguém deu um pio. O cara que vazou tudo, depois descoberto como um engenheiro júnior da equipe de sismologia de Point Conception, simplesmente sumiu do mapa. A Polícia Federal baixou lá de madrugada, confiscando computadores e HDs. Só que o vazamento já estava em todo lugar. Clonado, salvo, impossível de apagar. A galera só viu uns pedaços. O chão iluminado, aquelas formas exatas, o pessoal gritando. O arquivo confidencial completo escondia uma parada bem mais bizarra. Umas marcas cravadas na parede, piscando no meio da luz azulada. De repente, o que era só mistério da ciência virou um problemão. O país inteiro entrou em estado de pânico.
E a galera exigindo respostas engoliu as autoridades de vez. O chão da Califórnia segue balançando, mas o maior abalo é nas nossas próprias crenças. Quando os sismógrafos captam o absurdo, qualquer certeza vai pro ralo rapidinho. Com essas crateras surgindo do nada, a linha entre desastre natural e ataque proposital praticamente some. Hoje, a única coisa firme é a própria dúvida. O que mais tem lá embaixo? Manda sua teoria aí nos comentários. Um vulcão adormecido no Canadá está acordando, e os especialistas estão em choque com a descoberta. Tudo porque o Monte Baker, a meros 25 quilômetros da fronteira, está dando os mesmos sinais de quando o Monte Santa Helena estourou e apagou tudo num raio de 200 milhas. Imagina um pico colossal de gelo fazendo sombra em Vancouver e no Vale Fraser. O lar de 3 milhões de canadenses que nem sonham, que vivem na mira do vulcão ativo mais colado num grande centro urbano do país. Isso não é ameaça distante não. É um monstro geológico que pode enterrar metrópoles com lama, fogo e cinzas em questão de horas. Só que o desespero dos vulcanólogos vem dessa parada aqui. O Baker tem mais gelo do que quase todas as outras montanhas das cascatas juntas. Quando esse gigante explodir, aquela geleira inteira vai derreter na hora, criando enxurradas brutais de lama varrendo os vales, indo direto para as áreas habitadas a 40 milhas por hora. A pista mais macabra veio de uns monitoramentos sísmicos recentes, que flagraram tremores profundos anormais e o solo estufando, iguais aos alertas de pré-erupção de outros vulcões das cascatas. A montanha está literalmente inchando com o magma subindo para a superfície. Será que essa agitação do Monte Baker é só fase normal? Ou estamos vendo a contagem regressiva para o primeiro desastre vulcânico gigantesco do Canadá, capaz de acabar com a área mais populosa da Colômbia Britânica? Tem vulcão dorminhoco acordando no Canadá, e a galera da ciência está em pânico total. Isso porque o Monte Baker, a só 25 quilômetros de lá, está acendendo a mesma luz vermelha que rolou antes da explosão do Monte Santa Helena, que varreu o mapa num raio de 200 milhas. O oeste do Canadá não é tão pacato quanto parece. Escondida nas florestas e picos remotos, tem uma falha de fogo cortando de Yukon até a ilha de Vancouver. Não são umas montanhas qualquer. Elas são cicatrizes vivas e válvulas de escape de um planeta elétrico. Tem 5 grandes cinturões rasgando a Colômbia Britânica e o Yukon, todos moldados por uma força surreal lá do fundo do chão. O cinturão de Garibaldi é a coluna do sudoeste canadense, subindo de Vancouver até o Monte Niagara, cruzando o Whistler. Aqui, gigantes nevados como os montes Garibaldi e Price dominam as matas e águas alpinas. O nascimento deles vem do choque implacável e lento das placas tectônicas. Essa faixa vulcânica é o avanço extremo norte da lendária Cordilheira das Cascatas e abraça o imponente Monte Baker, logo depois da fronteira. Cortando para o nordeste, o campo vulcânico de Wells Gray e Clearwater muda totalmente a narrativa. Toda essa área se esparrama margeando os rios Clearwater e North Thompson. Nada de supervulcões. O cenário é forrado por platôs de lava e cones de cinzas. A fama do Parque Wells Gray vem das suas cachoeiras alucinantes, mas o subsolo esconde segredos de explosões que rolaram nos últimos 10 mil anos. Essa lava já represou rios e transformou vales inteiros radicalmente, gerando cenários que hoje parecem calmos, mas escondem cicatrizes de transformações muito brutais. Mais para o norte, o cinturão de Stikine rasga as montanhas extremas de Cassiar, cruzando também a natureza selvagem e isolada do noroeste da Colômbia Britânica. Esse trecho abriga simplesmente os vulcões mais novos e inquietos de todo o Canadá, como o desolado e assustador Monte Edziza, além do Cone Tseax. A explosão do Tsax no século XVIII gerou uma lava que engoliu vilarejos Nisga e cravou no mapa os campos escuros do leito de lava Memorial Nisga. Sinistro.